Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês mais um capítulo de Saint Seiya Next Dimension. Então pessoal, como vocês já sabem, quem quiser apoiar o canal, o link do Padrim e do PicPay vão estar no comentário fixado desse vídeo e o QR Code vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. No mais recado dado, já clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber. O Cavaleiro de Ouro desfere outro golpe e Yoga então se assusta. Porém, dessa vez, o Capricorniano ataca uma serpente que ainda estava viva, e enquanto isso, mais delas se aproximavam dos dois cavaleiros. Izo dizia, não sei se são mensageiros de Odisseus ou simples servos, mas aparecem um atrás do outro como se brotassem do solo. Vai embora de uma vez, Yoga. Eu pude ver o tamanho da determinação que você tem, então eu também deixarei Atena em suas mãos, seu miserável. Naquele momento, Izo atacava as serpentes que apareciam aos montes. Yoga ficava impressionado com tais palavras. O que, Izo? É sério? Ele se levanta e o Cavaleiro de Ouro diz, Yoga, eu estanquei a sua hemorragia, mas pensa mesmo em seguir em frente nessas condições? O Cavaleiro de Bronze queria saber por que Izo perguntava isso logo agora. Eu seguirei mesmo que tenha que me arrastar até o meu objetivo. E com um sorriso o Cavaleiro de Ouro falava, então está bem, no entanto, eu tenho que te avisar. Dentro da casa de Sagitário abaixo de nós. Você vai entender quando chegar lá. Yoga então responde, muito bem, com sua permissão, eu vou seguir em frente. O Cavaleiro de Bronze parte rumo à casa de Sagitário, e Izo, observando aquilo, dizia, Yoga, o Cavaleiro de Ouro que protege a casa de Sagitário, é o Cavaleiro de Ouro mais terrível que conheci até agora. Voltando ao presente, no ano de 1990, Marin Jag estava nas ruínas da casa de Ofilco, no santuário de Atena. Ao seu lado, China de Cobra estava desacordada. Marin então dizia, mas o que? Parece que um cosmo está emergindo das ruínas da casa de Ofilcos. Além disso, este não é um cosmo comum, ele está próximo ao cosmo de um deus. Mas tem algo aqui. E de repente nos escombros Marin encontra algo que emite um intenso brilho dourado. Ela dizia, mas isso é uma flecha. Sagitário é o único das 12 casas que tem a permissão de portar flechas. Além do mais, nunca vi uma flecha como esta antes. O que diabos faz aqui? Oh, mas eu também sinto um cosmo que surge da casa de Sagitário. Marin então começa a subir as escadarias rumo à casa de Sagitário enquanto dizia, me pergunto o que essa flecha fazia ali. Quer dizer que alguma coisa aconteceu na casa de Sagitário? Parece que não aconteceu nada. Mas espera, o que significa isso? O testamento de Aioros. O testamento está começando a desaparecer. Nesse momento retornamos à era da antiga Guerra Santa e vemos Yoga de Cisne finalmente chegando à casa de Sagitário. Porém o santuário inteiro estava tremendo. Yoga gritava enquanto entrava naquela casa. Tenho que te dizer algo, me chamo Yoga de Cisne e eu venho do futuro. Você está aqui, Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Quero que me deixe passar por esta casa. Por favor, Atena, resista. Nós vamos cruzar a casa de Sagitário. E de repente uma flecha é disparada e quase acerta a cabeça do Cavaleiro de Bronze, que se assusta, e ele reconhece aquela flecha. É a flecha dourada de Sagitário. E de repente outra atinge o chão no meio dos pés de Yoga. E quando o cavaleiro menos esperava, várias flechas são disparadas à sua volta, cercando assim o cavaleiro que segurava Atena. O Cavaleiro de Bronze então gritava, por favor, cavaleiro, por favor espere, quero cruzar esta casa para salvar Atena que foi infectada pelo veneno de Samael. Somente quero cruzar para poder encontrar Odisseus. E depois que o Cavaleiro de Cisne termina de falar, ele é violentamente atingido pela flecha dourada de Sagitário em seu ombro. Yoga então segura aquela flecha e a arranca enquanto dizia, tudo bem, não vou gastar mais o meu fôlego, não tenho alternativa. Mesmo que tenho que fazê-lo à força, não tenho outra opção senão cruzar este lugar. De repente, outra flecha é disparada na direção do cavaleiro. Porém, Yoga salta e assim consegue desviar enquanto segura em seus braços a deusa Atena, a Saori Kido que estava inconsciente. Yoga então corre na direção do seu objetivo, que é passar pela casa de Sagitário. Porém, de repente, ele se surpreende. Mas esse é você, Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Estou dizendo que não sou um inimigo. Porém depois Yoga percebe algo. O que? Mas o que é isso? Não pode ser. Esse não é o Cavaleiro de Ouro. Essa é a armadura de ouro de Sagitário. Sagitário está em sua forma de Object. Era a armadura que estava atacando Yoga até esse momento. Qual o significado por trás de tudo isso? A armadura mira a ponta de sua flecha para Yoga que diz, ah, por acaso, foi a armadura que disparou essas flechas? Mas então onde se encontra o Cavaleiro de Ouro da casa de Sagitário?
E de repente a armadura dispara várias flechas novamente. Yoga, sem tempo de reagir, tem seu braço atingido. Ele diz que se isso continuar, Athena também irá se ferir, não tenho outra saída. Athena, por favor, espere mais um pouco. O cavaleiro coloca Athena no chão enquanto falava. Mesmo que seja uma armadura de ouro, devo congelá-la mesmo que por um momento. Receba esse golpe de gelo, o pó de diamante. Aquele é o ataque congelante do cisne, e com seu ataque, Yoga consegue congelar a armadura de ouro de Sagitário. Ele dizia, com isso a armadura não poderá se mover por algum tempo. Athena, então vamos aproveitar essa oportunidade. Yoga pega a deusa, porém a armadura de Sagitário já estava voltando ao normal. Sem tempo para fugir, Yoga é atingido por uma flecha em sua perna, e naquele momento uma voz diz: não me faça rir, um ar congelado dessa magnitude não te servirá de nada. Seu nome é Yoga, correto? É assim que pensa em se encontrar com Odisseus? No entanto, eu acho que sua visão está embaçada. Parece que não consegue ver a aparência do rival que tem bem na frente dos seus olhos. Yoga então se surpreende. O que? Esse corpo? E o Cavaleiro de Ouro respondia: sim, agora está vendo muito bem a forma que eu tenho, a forma de Gestalt, o Cavaleiro de Ouro da casa de Sagitário. Yoga então fica impressionado. Ah, mas é um centauro. Gestalt, por acaso seu corpo é como de um centauro mitológico? E o Cavaleiro de Ouro responde: esse corpo foi um presente de Odisseus. Ele era um grande homem, e antes que você morra, quero te contar algo. Odisseus pode fazer milagres. Há muito tempo eu tinha um cavalo que amava. Vivíamos juntos desde que eu era muito pequeno. O seu nome era Tania. Mas Tania ficou doente e morreu. Chorei em seu túmulo por 3 dias e 3 noites. Queria que Tania voltasse à vida. E na tarde do 4º dia, Odisseus apareceu. O misterioso homem chamava por Gestalt. Você deixou de treinar para chorar o tempo todo. Você é o homem que deve se tornar um cavaleiro de ouro. O menino chorando reconhece Odisseus e se agarra em seu manto enquanto dizia: eu imploro, Odisseus, quero que Tania volte à vida. O homem responde que nada pode regressar do mundo dos mortos. Porém Gestalt insistia: não é certo, você deve ser capaz de fazê-lo. Não importa como faça, se cumprir o meu desejo, eu treinarei como nunca havia feito antes, e me tornarei o cavaleiro de ouro mais poderoso, eu te prometo. Eu te imploro, Odisseus. O homem então diz, neste caso Gestalt: aconteça o que acontecer, não poderá se arrepender depois. O garoto concorda, sim, está bem, mas tem que reviver Tania. Gestalt então continuava a história. Pouco tempo depois, algo estranho começou a acontecer comigo. As unhas dos meus pés começaram a se transformar em cascos de cavalo, e depois começou a crescer um tumor nas minhas costas. Com o passar do tempo, o tumor começou a ficar cada vez maior, até que finalmente tomou uma forma definitiva. Esta era, sem dúvidas, a metade do corpo de Tania. Tania tomou metade do meu corpo para reviver. Odisseus me concedeu esse milagre. Agora você entende, Yoga? Esse é o grande poder de Odisseus. Acredite ou não, dentro de pouco tempo ele reviverá como um deus. Você não tem mais o que fazer aqui, seu miserável. Eu, Gestalt, matarei todos aqueles que se oporem ao caminho de Odisseus.